Inclinemos agora as nossas cabeças. Bondoso Deus e Pai, é nosso privilégio estar nesta hora na casa do tesouro, no teu armazém, Senhor, onde tu tens armazenado o pão da vida e o repartes e o distribuis à medida daquilo que é útil para as nossas vidas, para a nossa salvação, mas também para a glória do teu nome. Por isso pedimos nesta manhã que te glorifiques a ti mesmo, Senhor, e te apresentes na tua glória e no teu poder perante nós agora, e nos alimentes com esse pão da vida, porque está escrito, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas está garantido, porque a tua palavra é uma garantia para nós, está garantido que ele viverá, o homem viverá de toda a palavra que procede da tua boca. E, Senhor, temos ao longo destes anos buscado isso mesmo, toda a palavra. E sentimos-nos por isso em regozijo, reconhecidos e poderosamente abençoados por tu nos teres permitido receber a plenitude da palavra. Sabemos que ainda não recebemos toda, porque a cada dia tu tens um maná novo para dar, para revelar, para alimentar. À medida de cada um, tu distribuis segundo aquilo que é útil para a edificação. Senhor, por isso nesta manhã estamos aqui nessa expectativa de receber o pão da vida que tu tens para nós, hoje, nesta hora. Não é o de ontem, nem o de amanhã, mas é o de hoje, Senhor, a luz deste dia. E, Senhor, pedimos que te compadeças de nós e nos ilumines, nos abençoes, atendas à nossa oração e ao propósito benigno do nosso coração que nos trouxe até aqui. Senhor, toma, por isso, em tuas mãos esta leitura e tudo aquilo que virá agora ao nosso entendimento, através, Senhor, das palavras que serão faladas. Mas, ó Deus, de forma alguma estamos aqui agora para ouvir palavra de homem. Mas queremos, Senhor, que nos abençoes e nos prepares para ouvir de Ti, palavra divinamente inspirada. Senhor, por isso, que o Teu Espírito Santo tome agora o lugar, que o Teu Espírito Santo tome agora em suas mãos o ministério da palavra e ministre para nós. Prepara os nossos ouvidos, Senhor, aperfeiçoa o nosso entendimento e o nosso coração para que a Tua palavra desça e produza em cada um a 100, porque é o pão da vida. É, Senhor, a revelação do caminho para a árvore da vida. Senhor, faz isso por nós, porque por isso estamos aqui. E para te dar glória e honra, Senhor, circuncida também os lábios que vão falar. Usa, Senhor, cada um destes humildes vasos que nesta manhã está aqui, para te servir e para honrar, para te honrar com a sua presença, com as suas vidas, com as suas orações, com o seu louvor. Recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória. E, Senhor, que tu te sintas agradado pela presença de cada um aqui. Ajuda e abençoa aqueles que ou ainda não chegaram ou não vão poder estar aqui. Senhor, vai ao encontro deles, tu conheces as razões, mas, Senhor, que não percam a bênção. E, Senhor, ajuda-nos agora. Ajuda-nos, Senhor, no tempo que resta, até voltarmos a ter um lugar para estar contigo e tu conosco. Senhor, guarda-nos nesse tempo. E, Senhor, não haja desencorajamento. Não haja, Senhor, nenhum desvio. Não haja, Senhor, nenhuma desistência. E que possamos, Senhor, ser até acrescentados quando nos voltarmos a reunir em Teu nome e para a Tua glória. Abençoa também aqueles, Senhor, que nos acompanharão através da gravação deste serviço e a Tua palavra opera igualmente em cada um. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo,
Amém, Jesus. Amém. Podem sentar, bom dia a todos. Estamos gratos ao Senhor por estar aqui e gostei especialmente daquela parte que se trouxerem alguma coisa para comer, haverá mais, e se não trouxerem, acabará mais cedo. Gostei, acho que foi uma parte assim bem inspirada acerca do que pretendemos, porque pretendemos realmente, e pensamos isso, queremos também que a Igreja tenha alguma confraternização, não só entre si, mas com aqueles que nos visitam. Teremos pelo menos a visita de 2 casais que vêm, um casal dos Estados Unidos, outro casal vem do país de Gales, que estarão propositadamente conosco para esse momento de glorificação do nome do Senhor. Nunca percam o objetivo primeiro, o propósito principal, que é a glória do Senhor. Nesta manhã, por isso, nós vamos despedir-nos deste lugar. E também partilho, subscrevo a oração que foi feita, que o Senhor continue a ter este lugar como um lugar de bênção, que pelo menos possa ser lembrado que neste lugar a glória de Deus já esteve presente e que este lugar foi também abençoado a esse respeito. E que as pessoas que aqui continuarão possam igualmente ser abençoadas e até de alguma forma possa Deus tocar os seus corações para a realidade de Deus. Porque todas as pessoas falam de Deus, a natureza fala de Deus, mas há a cada dia uma realidade de Deus, porque podemos ter uma visão distorcida de Deus, podemos julgar estar a adorar a Deus. A Bíblia fala em homens, em pessoas sinceramente erradas. Repare, não há fraude, não é? As pessoas estão erradas na sua adoração, mas elas não sabem. Está a ver? Mas naquilo que elas fazem, naquilo que elas vivem, na vida que elas vivem, no testemunho que dão, elas são sinceras, mesmo estando erradas. E por isso, esse é o nosso regozijo, esse é o nosso galardão, é saber que estamos no caminho do Senhor. E na semana passada, ouvimos aqui dizer que realmente Deus deu o traço a Moisés, não é? Mas depois Moisés teve homens, não é? Que o ajudaram, que participaram com ele na edificação dessa obra para Deus. Era uma obra para Deus, mas era também uma obra de Deus, porque o próprio Deus veio e disse: faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E Moisés foi fiel, e os homens que trabalharam com ele foram fiéis nesse propósito da edificação do tabernáculo de Deus. E eu quero efetivamente dizer que isso é importante, não é? É importante que Moisés tenha recebido o traço, é importante que homens, mulheres, crianças, quando a Bíblia fala de homens, quando a Bíblia fala de um povo, não são só homens, não é? É um conjunto de pessoas, é isso, e quando eu falo assim, e creio que todo pregador não está especificamente a separar os homens das irmãs, dos jovens, das crianças, não. É um todo, é um povo, não é? É um povo. E por isso é importante que essas pessoas se levantem e se juntem e militem, não é? Repare,
Paulo exortou Timóteo a militar a boa milícia. E Paulo disse: quem milita a boa milícia não se embaraça com as coisas deste mundo. Ou seja, não está preocupado com o que está a acontecer lá fora, com o que está a acontecer, com os obstáculos que irão aparecer, porque é evidente que quando nos propomos fazer alguma coisa para Deus, Satanás se levanta contra. Não temos dúvidas disso. Temos visto isso ao longo da nossa caminhada com Cristo. Quando nos propomos no coração fazer algo para Deus, algo de bom, algo que testifique, algo para a glória, Satanás se levanta contra para causar obstáculos, para contrariar, para tentar de todas as formas impedir que isso se faça, que isso aconteça. Agora, maior é Deus. Maior é Deus. E por isso, quando nós caminhamos pela fé, fazemos as coisas, colocamos, como costumamos ler e ouvir, colocamos o nosso coração nas coisas de Deus, Deus vem e abençoa. Deus vem e abençoa. E reparem, só para terem assim uma ideia, de que todos nós somos usados para fazer algo. Na semana passada eu tinha coisas para comprar, material para comprar, tintas para comprar lá para a igreja, não é? E a oferta do serviço cobriu toda a despesa que foi preciso fazer e ainda sobrou um pouquinho e eu não pedi nada. Aliás, deixem-me dizer-lhes, eu nunca preguei sobre oferta. Nunca pedi oferta. Nunca pus à igreja problemas de contas da igreja. Nunca fiz isso. Faz em abril 23 anos de ministério e desses 23 anos de ministério, 22 tenho-os percorrido sozinho no ministério, sozinho como ministério, quer dizer, sendo o único ministro na igreja, não é? Porque, graças a Deus, Deus levantou ao redor do mundo outros ministros, homens de Deus, que sempre se ofereceram para me ajudar. Também nunca pedi. Nunca escrevi a pedir dinheiro, ou a pedir ajuda, ou a pedir o que quer que seja, mas graças a Deus, sempre tenho recebido, para além do amor, também algumas ajudas materiais, que nos têm ajudado no ministério, mas são voluntárias. E porque são voluntárias, são enviadas por Deus. Deus usa os seus homens, não é? Como Deus nos tem usado a nós para promover alguma ajuda do pouco que somos e temos para dar, mas mesmo esse pouco ainda tem sobrado para, especialmente, a África e os países de língua portuguesa. Portanto, temos caminhado tendo no coração um propósito: servir a Deus, fazer a vontade de Deus, auscultar de Deus o que é que Deus quer, como é que Deus quer que se faça. E isso nunca é fácil, nem sempre é fácil. Muitas vezes nós estamos a ver a porta aqui, mas só nós é que vemos a porta. Deus não está nessa porta e, portanto, a porta não se abre. Nós vamos bater lá com a cabeça até entendermos que aquela não é a porta de Deus. Quando encontramos a porta de Deus, a porta se abre. Aliás, chegamos lá e ela está aberta, não é? Porque nos está prometido que Deus envia na frente o seu anjo. Se formos ver, e nós precisamos de ver, o que Deus fez no passado com Israel, no Antigo Testamento, nós entenderemos melhor o que é que Deus hoje está a fazer connosco. E vemos que nas grandes lutas, nas grandes dificuldades, nas grandes batalhas que Israel teve para travar, quando eles de manhã se levantavam e iam para a batalha, o inimigo estava tombado, derrotado, porque o anjo do Senhor durante a noite, enquanto Israel dormia, renovava forças para o combate. Quando lá chegavam, o combate já tinha sido travado.
Porque, primeiro, as coisas acontecem em espírito e depois se manifestam na carne. Está a ver? Portanto, os nossos combates são, primeiramente, espirituais. E então depois, não é, nós damos conta, não é, com os nossos olhos, nós damos conta daquilo que Deus já fez por nós. Certo? Portanto, eu nunca preguei sobre oferta, mas as ofertas têm aparecido. E se de vez em quando tenho pregado sobre dízimos, embora eu saiba que há igrejas que são muito relutantes em pregar sobre dízimo, não é? Há igrejas que têm muita dificuldade, têm até medo de tocar no assunto, mas eu nunca tive medo de pregar sobre o assunto, quando é preciso, quando me sinto guiado a fazê-lo. Porquê? Porque é bíblico. O dízimo está na Escritura, entende? Nunca tive essa relutância. Quando o dízimo aparece na pregação, eu prego. E deixo Deus fazer o resto. Claro que nunca fui junto de ninguém, apertar-lhe os colarinhos e dizer: olha, você para continuar a andar aqui, você tem que ser assim ou assado ou aquele outro. Isso não faz sentido. Quando nós vamos à mesa da ceia, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Agora, até que seja pregado, a pessoa pode argumentar, e é verdade, pode inclusive ter lido e não ter entendido. A Bíblia diz que aprova Deus. Ou seja, Deus escolheu que fôssemos salvos pela loucura da pregação. Agora, a pregação nunca será loucura para o eleito. A pregação é loucura para o mundo. O eleito pode, no princípio, até ficar aturdido, meio atordoado com aquilo que ouve. Não é? Estou a falar por experiência própria. Mas logo, logo, o Espírito vem e liga a letra, como se costuma dizer, a letra com o positivo com o negativo. Entende? A sombra com a realidade. Não é? Esta é a sombra da minha mão. Há uma sombra, mas há uma realidade. Certo? E então o Espírito vem e liga e elas colam perfeito, direitinhas. Amém? Portanto, efetivamente, pela graça de Deus, já temos número na porta. Agora já tem número, já se sabe, quando disser que é Rua do Bonfim 285, já está lá o número. Não é? Graças a Deus, temos tido... O Daniel está com um fato diferente, mas é o Daniel, não é mesmo? Temos tido... É o Daniel. Temos tido quem venha e quem participe conosco desse combate. Temos tido quem participe conosco dessa batalha. Agora, eu só tirei estas duas fotos porque os outros têm direito à imagem e portanto, eu só posso publicar com autorização. Mas tem havido mais. Quem tenha participado, aqui esta jovem está ali de joelhos a pintar, não é? Não está a orar, nem está... se calhar está a orar, não sei, mas está a pintar. E portanto temos tido realmente esse apoio material. Tem outros, como eu disse, que têm trabalhado aqui e lá, fazendo algumas coisas. E portanto, o que está em causa aqui é realmente tomarmos a consciência que somos um corpo e estamos juntos para alcançar um propósito que é comum. Não é? Repare, o profeta diz na mensagem ordenação de diáconos. Esta é
que a primeira ordenação, a primeira é a ordenação de alguns diáconos na igreja. E a nossa pequena igreja aqui é soberana. Não tem nenhuma denominação ou alguém que lhe envie os seus diáconos. Ela elege os seus próprios diáconos. Ela elege o seu pastor. Já disse isto aqui. A igreja tem autoridade para destituir o pastor e eleger outro. Certo? Ela elege os seus administradores. Ela elege tudo o que entra e que sai da igreja. Entendem agora porque é que tivemos que fazer uma ata assinada por todos os presentes a autorizar sair deste lugar e ir para outro lugar. É porque não é só a lei do país. É porque a própria lei de Deus fala assim. A igreja é soberana. Tenha ela quantos membros tiver. Certo? Nenhuma pessoa tem autoridade a respeito de algo. É a igreja. A igreja é quem tem a autoridade. Está a ver? E a igreja são aqueles que vêm e sustentam a igreja com a sua presença, com os seus dízimos e ofertas. São sempre os que têm uma palavra legítima na ordenação de tais coisas. Está a ver? Portanto, não tenho problema nenhum, não é? Não tenho que pregar sobre a oferta, porque vocês sabem, não sei se já leram a mensagem o suficiente para lá ter chegado, o profeta um dia quis tirar a taça da oferta de passar do banco. Ele quis tirar isso, não é? E o anjo do Senhor lhe disse que não, porque a oferta faz parte do serviço. Portanto, se não passasse a taça e não tirasse a oferta, o serviço não estava completo. Entendem? Portanto, eu não tenho que pregar a oferta faz parte do serviço. E o dízimo é outra, como eu já disse, outra das questões que faz parte da igreja. Não é? Estamos a ver aqui. Porquê? A autoridade da igreja está naqueles que a sustentam. E quando nós vamos lá chegar, mas eu quero dizer já qual é o meu tema hoje. O meu tema é a edificação do corpo. E edificar é construir. Não é? A edificação do corpo. Portanto, é sobre isso que nós vamos hoje construir a pregação. É sobre isso que a pregação hoje vai ser construída. Portanto, o profeta está a dizer, logo na mensagem da ordem da igreja e a ordenação de diáconos, portanto, da instituição da igreja, né? O profeta está a dizer que a igreja é em si mesma a autoridade. E o que é a igreja? Deus não habita em templos feitos de tijolo e cimento. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A igreja somos nós. O templo de Deus somos nós. Paulo diz aos Coríntios, vós não sabeis isso? Que sois o templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Saístes da Babilónia para ser isso. Para ser o templo de Deus. O templo do Deus vivo. Como Deus diz Paulo, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei para eles pai, e eles serão para mim filhos e filhas. Não servos. Repare, até isso Deus fez consigo, comigo, connosco. Não servos. Os servos de Deus continuam a ser Israel, os judeus. Está a ver? Os judeus continuam a ser os servos do Senhor. Eles foram levantados para servir. A noiva está com ele no aposento. A noiva será servida. Estamos juntos? Está a ver? E, portanto, essa instituição a que Deus chama a igreja, que somos nós, o profeta diz, são aqueles que vêm, sustentam a igreja com a sua presença, e dessa presença faz parte os seus dízimos e ofertas. Certo? Portanto, tudo isto é escriturístico.
Agora, na mensagem Perguntas e Respostas número 2, veja, de 1964. Porém, quando você dá o seu dízimo, realmente, onde deve o dízimo, é onde obtém o seu alimento. Portanto, na igreja onde você ouve a palavra, é onde deve entregar o seu dízimo. É a sua igreja. Não é? Não sei se é por um ano, se é por um mês, não sei. Mas no sítio onde é alimentado pela palavra, essa é a sua igreja, é dela que faz parte e é lá que deve entregar a sua presença, o seu dízimo, a sua oração, a sua oferta, o seu holocausto. Se for a Deuteronômio 12, vê lá que Deus, nós não vamos ler agora, né? Mas se for a Deuteronômio 12, você vai ver que Deus diz a Moisés e a Israel exatamente isso. Eu proverei um sítio e lá me encontrarei convosco, e lá falarei convosco, e lá receberei os vossos dízimos, as vossas ofertas, os vossos manjares, os vossos holocaustos, lá vos ouvirei e lá vos responderei. Lá, naquele sítio. Portanto, não há dúvidas de que Deus quer congregar. Não há dúvida que Deus quer ter uma igreja. Não há dúvidas que nós fazemos parte dela. Nós somos essa igreja. Deus é Espírito, Deus habita em Espírito, Deus voltou no Pentecostes, Jesus Cristo voltou no Pentecostes em Espírito e repartiu-se sobre a sua igreja. Formou a sua igreja. Amém? Repare, e aí o profeta, repare, cita a Escritura, Malaquias 3, trazei os vossos dízimos à minha casa do tesouro, diz o Senhor, é certo? E provai-me, diz Deus, se não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos tais que não tereis lugar suficiente para guardar. Veja lá o que Deus se arrisca. Já lemos em Malaquias 3 esta Escritura. Veja o que Deus se propõe fazer. Fazei prova de mim. Trazei os vossos dízimos. Fazei como a viúva de Sarepta. Trazei os vossos dízimos. E depois esperai. Ponto à prova. Diz, olha, Senhor, o dinheiro que eu tinha, eu entreguei no dízimo. Agora, o que é que eu ponho na mesa? Porque foi isso que a viúva de Sarepta fez com Elias. Só tenho este bocado de farinha, este bocado de azeite, vou fazer um pão para mim e para o meu filho e vamos morrer. E Deus disse pelo profeta, se fizeres assim como está escrito, nunca mais isso acontecerá. Amém. E a Escritura diz que isso nunca mais aconteceu. Amém. Portanto, veja, a Escritura diz assim, derramarei sobre vós bênçãos tais. Ok, vamos abrir um parênteses, vamos ler nós mesmos, Malaquias 3, pode abrir comigo, por favor, versículo 8 em diante. É o último livro do Antigo Testamento. É o pastor que compete passar por estes caminhos também como a igreja. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E disseis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Para que nação é que Deus está a falar? Para a nação dele, para a nação dos crentes. Estamos juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não
vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastante. Então, o que o profeta está a dizer está na Escritura. Certo? E ele está a falar ao povo, está num serviço de perguntas e respostas. Alguém colocou esta questão. E portanto ele diz o que Deus diz. E depois ele diz assim: desafio a qualquer homem ou mulher que não seja um dizimista a aceitar isso. Podia permanecer aqui até de madrugada, só para lhes contar o que sucedeu. Quando vi isso, eu também lhes podia contar. Já contei o que sucedeu quando vi isso. E em que condições me encontrava. Porém, tão leal como jamais pude, eu dei os dízimos. Ok? Na mensagem de Deus sendo mal entendido, o profeta continua sobre este tema e eu trouxe-o pelo seguinte: porque alguém lhe põe a questão assim. Agora, porém, se um cristão não vai ao céu porque não dá o dízimo, alguém na Assembleia pôs essa questão. Veja, se eu não for dizimista, então não vou para o céu. Vamos ver o que é que o profeta de Deus para os nossos dias respondeu a isso. Porque é uma questão pertinente. É uma questão que pode estar no coração de alguém nesta manhã aqui. O profeta diz: eu não poderia dizer sim ou não para esta questão. Está a ver? O profeta de Deus diz: eu não posso responder a essa questão. Se um não dizimista vai para o céu ou não vai para o céu. Mas eu realmente creio que cada cristão está obrigado a dar o dízimo porque é um mandamento do Senhor. E benditos são aqueles que cumprem todos os seus mandamentos para que eles possam ter o direito de entrar na vida, com letra maiúscula, na eternidade, ir no rapto, certo? Na árvore da vida. Agora, eu realmente creio que dar o dízimo é essencial numa experiência cristã. Está a ver? Isto é o que o profeta dos nossos... Nós não podemos aceitar uma parte da mensagem, numa parte da mensagem onde ele cura, suscita, liberta, como com Jesus Cristo, é o nosso profeta. Você vai no rabo, você é noiva, você é dizimista. Como é que é? Bem, será que ele é mesmo profeta? Ok. Agora repare, o profeta é um homem. O profeta é um homem. Certo? Como qualquer um de nós. Tinha família, tinha esposa, tinha filhos, trabalhava duro, ministrava também, corria ao mundo para orar pelos enfermos. Ele disse hoje na mesma mensagem, parágrafo 102. Isto é um desafio para qualquer indivíduo. Julga que é fácil ser dizimista? Deve ser das coisas mais difíceis para um cristão. Deixe-me dizer-lhe a minha experiência, para aqueles que ainda não a ouviram. Durante não sei quantos anos, mas foram anos, recebia o meu salário, fazia as minhas contas e chegava ao fim e dizia para a minha esposa: ainda não é este mês. Se eu der o dízimo, fico sem dinheiro para o resto do mês. Portanto, não posso dizimar. Deus está aqui. Deus sabe que eu estou a falar correto. Eu não vou dizer a minha esposa está ali, porque vocês podem dizer: a mulher diz que sim com ele, pois sei lá se foi bem assim. Não. Eu não vou dizer que ela está aqui, ela é testemunha. Ela é testemunha, ela tem o meu testemunho, porque ela trabalhava como eu, recebia o seu salário e queria dizimar também.
Queria ser dizimista. Quando entramos nisto, entramos de cabeça. De cabeça, tronco e membros. Não é? E foi por isso que um ano depois fui posto fora da igreja. Por entrar nisto de cabeça. Portanto, a partir da altura em que recebemos a mensagem, deixou de haver cinzento para nós. Ou era preto ou era branco. Eu dou graças a Deus pela esposa que Deus me deu, ao longo destes anos, e pelos filhos que Deus me tem dado, desse casamento, porque para nós, a nossa casa tem sido edificada assim. Ou é preto ou é branco. Não há cinzento. Na mensagem para nós não tem havido cinzentos. Quando Deus revela, é o assim diz o Senhor. Mas isso sou eu. Isso sou eu. Mas eu estou a partilhar convosco a minha experiência. E durante anos, nós recebíamos o nosso salário e eu pagava tudo o que eu tinha para pagar, porque graças a Deus nasci assim, não é? Eu acho que a minha tensão arterial vai para o dobro quando eu tenho uma despesa para pagar. E fico ali à espera, na primeira oportunidade eu vou e pago. E os meus filhos são iguais, graças a Deus. Entende? Isso é importante para um cristão. Não é? Ao longo destes 22 anos, eu creio que, para além da minha família, o que está aqui há mais tempo é o irmão Tiago. Alguma vez algum credor veio à porta, irmão Tiago? Alguma vez algum senhorio veio reclamar que estava a renda da igreja por pagar? E se forem perguntar aos meus vizinhos, a resposta é exatamente igual. Entende? Porque o cristão tem nele um caráter. Entende? E esse caráter é o mesmo que estava em Jesus Cristo. Ele olhou para Pedro e disse: vai ao rio, o primeiro peixe que aparecer, tira da boca dele um estáter e vai e paga, por ti e por mim. Resolve tudo, não quero nada. Eu não estou aqui para me preocupar com isso. Resolve isso. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Certo? Até que um dia nós resolvemos fazer a coisa de outra maneira. De repente a Escritura se abriu. Não é? E então, quando nós recebemos, nós cumprimos a Escritura. Porque o dízimo, no princípio, foi chamado primícia. Primícia. E primícia significa primeiro. Portanto, quando Israel começava a colher as suas culturas, tudo o que a terra dava em primeiro lugar, ela colhia para Deus. E esperava pelo resto da sementeira. E Deus abençoava o resto de tal maneira que eles tinham para eles e para dar e para levar para a igreja. E houve uma vez na reconstituição do templo, vocês podem ver lá em Esdras, depois da deportação para a Babilónia, na reconstituição do templo, o povo começou a trazer para a igreja, não é? Para edificar a igreja, Deus foi trazendo, de tal maneira, o povo estava de tal maneira abençoado, que o sumo sacerdote chamou o povo e disse: olha, não tragam mais, porque já não temos onde guardar. A irmã Iracema está a rir. Exatamente, irmão. O sumo sacerdote veio e disse ao povo: olha, não tragam mais para a igreja, porque já não temos onde guardar. E o povo parou de trazer, de tão abençoado que era. Está a ver? Se cremos na Escritura, o que lá está escrito é verdade. Não é? E portanto, o que é que nós fizemos? Mal recebemos, primeiro tiramos para Deus a primícia. Porque nós estávamos a fazer mal. Nós não estávamos a dar as primícias para Deus. Estávamos a dar o que restava. Está a ver? E o que restava não era a primícia, era o resto. Então o que é que nós fizemos? Nós começámos a tirar primeiro para Deus. E com o que sobrava, começámos a fazer o que fazíamos antes. Pagar as contas, fazer supermercado, meter gasolina no carro, essas coisas assim, tudo que sobrava. E foi aí que nós começámos a ver a Escritura a cumprir-se até hoje. Só assim é que Deus pôde mostrar
que o que restava era tão abençoado por Deus que o dízimo nunca fez falta, até hoje. Agora repara, o profeta diz, isto é um desafio para qualquer indivíduo. Certo? É um desafio para qualquer indivíduo. Logo, logo, eu comecei a ser dizimista corretamente. O meu pastor veio ter comigo e disse-me assim, ó irmão, eu vou libertá-lo do dízimo. Eu já estava no ministério. Ele disse-me, eu vou libertá-lo do dízimo. Você não dá mais o dízimo, você fica com ele. E eu deixei falar. Falou. Ok? Irmão Fernando, eu disse. Ele ficou assim, estupefacto, a olhar para mim. Não, como não? Você é ministro agora. Eu disse, custou-me muito a chegar até aqui. Eu estava ali pela fé. Eu tinha sido plantado na rocha. Eu disse, custou-me muito a chegar até aqui, pastor. Custou-me muito a passar a ser... Porque assim, se nós não fizermos as coisas corretamente para Deus abençoar, eu dou um conselho da minha experiência. Se não é dizimista pela fé, melhor é não dizimar. Porque assim, eu tenho visto ao longo destes 23 anos o quê? Isto é um desafio para qualquer indivíduo. Mal você começa a ser dizimista, logo Satanás vem lançar tropeços no seu caminho. De repente o carro avaria, de repente há uma despesa extra, de repente comia cabrito todos os domingos e agora, pronto, e esta semana o meu filho vem a casa, vem almoçar comigo e eu não tenho cabrito para lhe pôr na mesa, ia ter que fazer bacalhau cozido, mas não sei, não parece bem, domingo, bacalhau e tal, não sei o quê, quer dizer, costuma ser sempre cabrito e tal, quer dizer, pois não está a dar. Ora, quando não está a dar, onde é que se começa a economizar logo? Não é na parabólica. Não, eu preciso continuar a ter a box. Não, eu tenho que pagar 50 euros por mês para ter a box. Portanto, eu tenho que economizar. Vou economizar aonde? Não diz. Olha, pastor, este mês não posso. Eu não posso continuar a ser dizimista. Porque não é pela fé. A fé é alicerce. A fé sustenta. A fé suporta. Ou acham que foi fácil àquela viúva de Sarepta pegar naquele último bocado de farinha, naquele último bocado de azeite, fazer o bolo e dar primeiro para o profeta? Podemos nos pôr no lugar dela? Acham que foi fácil? Mas ela fez, porque o homem de Deus tinha falado. Assim diz o Senhor: se fizeres assim, Deus nunca mais vai deixar que te falte nada. E ela disse: bem, faço, digo amém à mensagem ou não? Digo amém lá na igreja quando o pastor voltar a pregar sobre o dízimo. Digo amém ou calma? E mais importante do que isso, o que é que está no meu coração? O meu coração diz amém ou não? Porque isso é que é importante. Não é o que as nossas mãos fazem, é o que o nosso coração diz. Porque quando vier a prova, e isto é um desafio para qualquer indivíduo, o que estiver no nosso coração é que vai prevalecer. Por isso tem passado pelas minhas mãos muitos dizimistas que não são pela fé, são pela lei. O que é que o pastor vai pensar? O que é que o do lado, quer dizer, eu vejo o irmão, a irmã e tal, entra e tal e vai e coloca o seu dízimo e eu nada, o que é que eles vão pensar? Irmão, nunca se incomode com isso, irmão. Deixe quem pensar, quem tiver cabeça para pensar, porque a nossa questão é com Deus. Amém? Não se importa com o que o pastor vai pensar, porque o pastor não pensa.
O pastor não pensa. O pastor não está aqui a pensar, nem a falar em casos individuais, nem particulares, nem de pessoas. Eu creio que é o Espírito de Deus que pensa quando eu estou aqui. E quando eu não estou, mas pronto. Creio nisso de todo o meu coração. Deus sabe que eu estou a ser sincero. Tenho a Escritura na minha frente aberta. Eu peço a Deus para eu não pensar quando estou aqui. Que Ele pense. Certo? Agora, como ministro, como pastor, nós lemos o Espírito de Deus. Cristo deu uns para fazer isto, uns para fazer aquilo, outros para fazer aquilo outro, outros para fazer assim, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento do corpo. O corpo onde o próprio Deus vem e encarna. Não é? O corpo que transforma novamente Deus em carne. Esses somos nós agora. Está a ver? Portanto, esse é o Espírito que está presente. E por isso o profeta está a dizer, veja, o profeta está a dizer, isto é um desafio para qualquer indivíduo. Eu gostaria de lhes dar um testemunho pessoal de como eu, até com fome, graças a Deus nunca passei por isto, mas o profeta passou. Com fome. A minha mãe e os outros com fome. O meu pai enfermo. Porém eu separava o meu dízimo primeiro e o entregava a Deus. E você devia ver o que acontecia. O testemunho dele ainda não está completo, não é? Você devia ver o que acontecia. Eu nunca vi na minha vida qualquer homem ou mulher que, ainda que ganhe unicamente $1 por semana, traga os 10 centavos daquele dinheiro e os coloque na casa do tesouro ou na igreja onde assistem, que Deus não os tenha abençoado. Se assim não é, podem me chamar hipócrita. Sim, senhor, este é um desafio para qualquer um. E cada cristão deve dar o dízimo. Isto deve ser feito. Certo? Pronto. Assim, a Bíblia diz que pelo mesmo Espírito, e isso foi o que nós lemos na nossa primeira Escritura, certo? De abertura. Deus diz que pelo mesmo Espírito, Deus deu para a Igreja algo com um propósito. Este é o chamado quíntuplo de Efésios, são os 5 ministérios que Deus colocou na Igreja. Pelo mesmo Espírito, Deus deu para a Igreja algo com um propósito. Então, somos responsáveis com o que fazer com isso. Eu sou responsável pelo meu ministério pastoral. Não é? O profeta vai na minha frente, mas vocês vão atrás de mim. Certo? O profeta vai ser responsável pelo que pregou para mim e eu vou ser responsável pelo que preguei para vocês. E como o profeta disse naquele dia, eu quero ouvir a fita com a minha voz a dizer, a mostrar que eu vos preguei isto. E eu quero igual. Certo? E o profeta o fez em amor. E eu o faço igualmente. Eu apenas trago, sem comentários, sem interpretações pessoais, eu luto por vos trazer o que a palavra diz e o que o profeta falou a respeito. Certo? Sem colocar a minha interpretação. A minha interpretação, ela edifica-me a mim. E se eu estiver edificado erradamente, eu vou ter a responsabilidade sobre algo de errado que tenha passado para vocês. Está a ver? Por isso, eu venho firmado, não em mim, mas no Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha e seja Ele, Espírito Santo, a colocar nos vossos corações a palavra certa. Amém? Repare, essa é realmente a questão, porque eu sei que eu sou responsável com o que eu faço, com aquilo que Deus me tem dado. Bom, nós temos o maior evangelista da cidade. Só ele já conseguiu trazer para a igreja tantos e tantos, mas será esse o principal propósito de Deus?
nós temos um doutor em divindade que só ele sabe mais do que todas as outras igrejas juntas. Mas será esse o principal propósito de Deus? Em levantar esses ministérios? A Bíblia está a dizer-nos que o propósito principal pelo qual Deus deu é para a edificação do corpo. Amém? Para o crescimento, para o amadurecimento do corpo. E quem são o corpo? O profeta falou lá na primeira mensagem de ordenação de diáconos que nós vimos nesta manhã. O corpo são aqueles que sustentam a igreja com a sua presença. Já percebi. Estava preocupado a ver o que é que estava a acontecer comigo. Caiu o microfone, irmão. Desculpe. A Bíblia está a dizer-nos que o propósito principal é a edificação do corpo. E qual é o real significado de tudo isso? Deus opera pelo seu Espírito através desses diversos ministérios. Certo? Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, e aliás, eu queria deixar-me dizer-lhes agora sim, o nosso tema é a edificação do corpo. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, no livro Uma Exposição das Eras da Igreja, o profeta diz: é por isso que ninguém pode chegar e dizer que o homem santo é um papa, ou que o homem santo é um bispo ou um padre. O homem santo é Cristo. O Espírito Santo é em nós. Amém? Como é que a hierarquia se atreve a declarar que os membros sem ministério não têm uma palavra a dizer? Os leigos estão aí só para dar dinheiro para a igreja, comprar isto, comprar as coisas, fazer assim, fazer assado, fazer número e tal, não estão aí para mais nada. Não, isso é errado. Cada um deles tem uma coisa a dizer. Esse é o seu testemunho. E o profeta vai dizer aqui aquilo que eu disse há muitos anos atrás, sem saber do que estava a falar, provando que não sou eu quem falo. Certo? A primeira vez que eu falei isso, acho que mais de metade da igreja estremeceu no banco, julgando que eu estava a ser sacrílego, porque as mulheres não têm ministério. Eu estava a dizer que cada um de vocês tem um ministério, não é? Cada um deles tem alguma coisa a dizer, cada um deles tem uma obra, cada um deles tem um ministério. Porque o que é um ministério? É um ofício, é um serviço. Está a ver? É fazer qualquer coisa, é executar alguma coisa, edificar alguma coisa. Cada um de vós tem um ministério, como está claro agora perante nós. O Espírito Santo veio no Pentecostes, dividiu-se sobre cada um deles, para que pudesse ser cumprido aquilo que Cristo disse em João 14:20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Portanto, o ministério, que por definição é ocupação, cargo, ofício, função, é aqui para nós o desempenho do próprio Senhor Jesus Cristo. Aí tem fundamento a afirmação de que a igreja somos nós. A igreja do Deus vivo. Cristo de novo na terra. Nós somos a evidência disso. Isto foi o que Jesus Cristo disse: vós vivereis, porque eu vivo, só há vida nele. Então a nossa vida não depende do nosso salário, nem da nossa saúde, nem da casa em que vivemos, nem do trabalho que temos, nem do país em que habitamos. Oramos pelo seu país, irmão. Oramos pelo seu país, pelas vossas famílias. Temos acompanhado com cuidado, temos levado ao altar de Deus, irmão António, essa grande preocupação que temos no coração com o vosso país, com as vossas famílias, não é?
por todas as notícias que nos têm chegado e queremos que Deus está a fazer algo por essas pessoas, por esses santos lá colocados, amém? Precisamente por isso, porque nós somos a evidência. Cristo tem edificado o seu próprio corpo em nós. Está a ver? Jesus Cristo, novamente, num corpo humano. Esse é hoje o nosso ministério. Aquilo que o Espírito dá. Porque a Bíblia diz, vocês leram, não é? Ele mesmo, se lerem antes, diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, Cristo, não é? Acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e Ele mesmo deu, Ele mesmo o escolheu, Ele mesmo edificou os ministérios. Repare, nós no nosso altar familiar à noite acabamos de ler a primeira carta de Pedro e surgiu um comentário. Reparem, este que escreveu estas coisas tão maravilhosas era iletrado e indouto. Como é que ele escreveu aquilo? Não é? Iletrado, indouto, não sabia assinar nem o próprio nome e escreveu aquilo. Então agora conhecemos o propósito. Deus propôs-se edificar. Quando Deus se propôs criar, Deus propôs-se edificar. Não apenas criou, não é? O agricultor não apenas lança a semente à terra. Ele não faz apenas isso. Não, ainda tem muito trabalho pela frente até alcançar o fruto. Ainda tem muito que fazer. Ele permanece ali, acompanhando cada etapa de crescimento, a evolução. Se precisa de algo, se vem um bicho para comer, se cresce uma erva daninha, se precisa de alguma vitamina, quando precisa de água, quando não precisa de água, ele está ali, sempre a cuidar, a zelar. Certo? Olhemo-nos, os que temos filhos, para o que nós fazemos com eles. Isto não é mais nem menos do que um retrato, porque Deus faz muito mais por nós. Não é mais nem menos do que um retrato daquilo que Deus faz por nós. Mas Deus tem ainda melhor para fazer. Deus tem feito melhor pelos meus filhos do que eu mesmo. Apesar de tudo o que eu tenho feito por eles e lutado por fazer melhor a cada dia, mas isso é nada comparado com aquilo que Deus tem feito, está a fazer e continuará a fazer. Porque eu não vou poder fazer muito mais, mas Deus tem muito mais para fazer por eles. Amém? Agora conhecemos o propósito. Deus propõe-se edificar. Ora, edificar é construir. Repare, o próprio dicionário diz, edificar é induzir ao bem e à virtude. Está a ver? Por isso a Bíblia diz em Mateus 7, 24 e 25, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, para que é que acrescentaram aquilo? Fogo, estava tão bem só. Todo aquele que escuta as minhas palavras é um homem sábio e edifica sobre... Não, mas não é só aquele que as ouve. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os problemas, é um desafio, o profeta falou, não é? Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora vejam, o que é essa rocha? Coríntios diz, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, lá no deserto. Está a ver? Portanto, com Deus,
Tudo gira à volta da palavra. E a palavra é Cristo. E Cristo hoje tem que estar entre nós. Amém? Vamos abrir em 1 Pedro 2. Olha o tal homem iletrado e indouto. Vamos abrir. 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Vamos ler. Hebreus, Tiago, 1 Pedro. 1 Pedro 2, do 1 em diante, ao 10, vamos ler. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Deixe-me abrir aqui um parênteses. Lembra-se do que lemos em Efésios 4,14? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, está a ver? Levados em roda por todo o vento de doutrina, não é? Portanto, temos que crescer na fé, deixar os rudimentos da meninice, certo? E Pedro está aqui a dizer, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que com ele vades crescer, por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, é esse o seu testemunho nesta manhã. O Senhor é benigno para com todos aqueles que o seguem. E chegando-vos para ele a pedra viva, alto, cá está a identificação da pedra que eles seguiram no deserto e da pedra, não é? Sobre a qual somos chamados ou encorajados a edificar a nossa casa, não é? Chegando-vos para eles a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, olha lá, o que é isto? Vós também como pedras vivas, olá, há aqui algo importante para nós agora. Cristo em nós a esperança da glória. Porque se Ele é uma pedra viva, a Bíblia está a dizer que nós temos sido transformados em pedras vivas também. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Repare, aqui não está a falar de ministérios. Ouvimos o profeta dizer que cada um de nós tem um ministério. E agora esse ministério conduz-nos a um sacerdócio. E o que é que nós temos em mente acerca da palavra sacerdócio? É um serviço fiel e permanente. Certo? Esse é um sacerdócio, não é? Então, nós temos, ao ter um ministério, ao ter cada um de nós uma palavra a dizer, ao ter a autoridade de Deus em nós, nós temos um ministério, nós temos um sacerdócio, nós somos ministros de Cristo. Porque somos pedras vivas como Ele. Estamos juntos? Então o seu testemunho é importante. A sua opinião é importante. O seu desempenho é importante. A sua oferta é importante. A sua oração é importante. O seu dízimo é importante. O seu lar é importante. A sua família é importante. O seu louvor é importante. A sua oração é importante. Porque você é importante. Às vezes eu ouço os irmãos e as irmãs dizer que não... eu não sei. Eu valho pouco. Eu não sirvo para nada. Que é isso, irmão? Que é isso, irmão? Essa não é a opinião de Deus a seu respeito. Porque é que é a sua?
Há um pregador errado pregar para cima. Há um pregador errado falando com vocês. Se isso está nos vossos corações. Vocês são pedras vivas. Sacerdócio santo. Geração eleita. Adquiridos pelo sangue. Por isso é que somos irmãos. Crê nisso, irmão Tiago? E sabe o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa vitória só a alcançamos, a verdadeira vitória, através dele. Através dele. Por isso é que ele é a nossa paz. Por isso é que ele é uma almofada na qual nos podemos tranquilamente encostar e repousar. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. E um dia os meus olhos, e não outros, o verão. E ainda na minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, disse Jó. Ele teve a visão. Vê-lo-ei por mim mesmo. Amém? Eu vou identificá-lo. Eu vou saber que é Ele. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Porém, pelo que também na Escritura se contém, estamos no versículo 6, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. Amém? E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós, alô igreja, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vós que em outro tempo, olha aí, vós que em outro tempo não erais povo. Então éramos o quê? Ah, não, desculpa lá, eu sempre fui, eu nasci povo português. Sim, mas isso, o povo português vai acabar. O povo francês, o povo inglês, o povo americano, isso vai acabar. Malaquias diz que isso tudo será transformado em cinza. A primeira vez que eu ouvi um pregador, e ele ainda é vivo, é ministro na África do Sul, dizer, damos graças a Deus porque entre nós não há pretos, nem brancos, nem amarelos, entre nós não há americanos, nem africanos, mas somos todos um povo de Deus, o nosso reino é de cima. Eu estremeci na cadeira. Então eu deixei de ser português nesta hora. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois o povo de Deus. Amém? Cuidado agora, Satanás treme e estremece. Está a ver? Ele sabe que ele não lhe é permitido tocar nem num cabelo da sua cabeça, porque Deus os tem todos contados. Está a ver? Nem num cabelo da sua cabeça ele está autorizado a tocar, porque é de Deus. É de Deus. Você é tabernáculo de Deus. Certo? Templo do Espírito Santo. Você tem que valorizar isso. Esse é o seu sacerdócio. Deus está a edificar sobre isso. Não sou eu. Deus está a edificar sobre isso.
O próprio Senhor Jesus Cristo, a pedra viva. Amém? Crê nisso. Porque isso é fundamental. Repare, o grande desafio de que o profeta está ali a falar não é só no dízimo, irmão. Ou irmã. É em cada fase da nossa vida. Em cada momento. Veja, Eva falhou numa palavra e trouxe morte sobre toda a geração humana. Está a ver? Se ele puder distorcer um pouquinho da nossa fé, ele vai sentir-se glorificado. E você tem sido feito para glorificar Satanás, o anticristo? Ou estamos edificados sobre a rocha para glorificar o Cristo? Glorificamos o Cristo ou glorificamos o anticristo? Como temos sido nós edificados? Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Por isso diz o profeta, e nós vamos encerrar daqui a pouco na mensagem A Estatura do Varão Perfeito. Nós não estamos a edificar uma organização. Eu não estou aqui esta manhã para edificar uma organização. Cristo nunca me enviou para edificar organizações. Cristo enviou-me para edificar indivíduos à estatura de Jesus Cristo. Para que eles possam ser a central de energia e lugar de morada do seu Espírito pela sua palavra. Pela sua palavra. Amém? Edificar o indivíduo até esse lugar, até ele e a palavra serem um. Não edificar uma organização para ser a maior denominação, mas edificar o indivíduo para serem filhos e filhas de Deus. É essa a ideia. Foi para isso que ele deu, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para doutores. Foi para isso, para edificar filhos e filhas de Deus. Não bastardos ou aparentados, filhos e filhas de Deus. É isso que nós somos nesta manhã. É isso que nós temos sido construídos e edificados. Filhos e filhas de Deus. Filhos do Rei. Amém? Filhos do Rei. Na era da igreja de Esmirna, o profeta diz, e nós vamos encerrar: apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. Agora, esses são os ofícios eleitos de Deus para a sua igreja. Depois, em cada igreja local, há 9 dons espirituais que vêm entre o povo, que são conhecimento, sabedoria, dons de cura, operação de milagres, falar em línguas, interpretação de línguas. Todas estas coisas vão a cada corpo local. E cada pessoa na igreja tem um ministério individual. Uns para tocar piano, outros para tocar viola, outros para pintar as paredes, outros para pintar casas de banho. Tem um ministério individual. Outros para fazer outras coisas quaisquer. Tem um ministério individual. E esse, irmão Tiago, presta atenção, irmão. Esse ministério individual opera em conjunto com o resto do ministério. Está a ver porque é que eu preciso de si, irmão? Entenda agora. Porque o meu ministério precisa do seu ministério. O meu ministério precisa do teu ministério. Do seu ministério, desculpe, irmão. O meu ministério depende do seu ministério. Estamos juntos. E esse ministério individual
opera em conjunto com o resto do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então somos uma igreja. Então somos o povo da mensagem. Então somos o povo do rapto. Então somos a noiva de Jesus Cristo. Então seremos transformados. Então vê-lo-emos como Ele é. Porquê? Porque teremos um corpo como o dele. Glorificado. Amém. Transformado. Acabou o dente cariado, acabou a calvície, acabou todas essas coisas. Acabou tudo isso. Certo? Teremos um corpo como o dele e vê-lo-emos como ele é. Mas para chegar lá, não se constrói a casa pelo telhado, não é? Para chegar lá, é preciso, com paciência, começar pelo alicerce, ir edificando, edificando, edificando. E para isso, Deus pôs na igreja 5 ministérios e 9 dons. E você faz parte deles de alguma maneira, pode até não saber como. Mas o profeta está a dizer, e se o profeta diz, é o assim diz o Senhor. Você faz parte. Se é importante. É importante, você não vem aqui por acaso, nem para ocupar lugar, nem para dar dinheiro à igreja. Foi por isso que, em inglês, o profeta falou pay the tithes. E os brasileiros traduziram pagar os dízimos, mas eu cortei porque eu sei o que é que a conotação... Ora, desculpe, eu disse os brasileiros porque assim, é que eu já fui mal interpretado por causa disso, sabe, irmã? Às vezes tentava chegar também aos irmãos do Brasil e eles julgavam que eu estava a fazer chacota com ele. Eu não estou aqui para fazer chacota de ninguém, entende? Eu disse os irmãos brasileiros porque é onde eu vou buscar algumas traduções também. E os irmãos do Brasil, das traduções do Brasil, então, dizendo melhor, os irmãos das traduções do Brasil traduziram à letra, pagar. E lá até pode não ter nenhuma carga... não é pejorativa, mas é nenhuma carga pesada, ser natural, aceitar assim, mas aqui eu sei que não é? E nós não fazemos encontro de contas com Deus, não faça isso, não é? Se me perguntarem quanto é que nós gastamos para pôr este lugar como estava, quando para aqui viemos, eu posso lhe dar um preço assim aproximado, mas eu não lhe vou dizer, não lhe posso dizer ao certo. Não digo porque não sei. Porque eu não faço contabilidade com Deus. E aconselho a que não se faça. Porque tive pessoas, eu estou a dizer isto por experiência, não é? Que faziam isso. E me vinham dizer, não, mas eu já paguei para a igreja, eu não sei quanto. Não faça isso, irmão. Não contabilize o que dá para Deus, porque Deus não contabiliza o que lhe dá a si. Deus não tem em conta. Se é de Deus, dê. Se tem para dar, dê. Se não tem para dar, ora a Deus para que tenha. Porque Deus é o Deus da prosperidade. Lembre-se de Abraão, o nosso pai na fé. Ele subiu ao Monte Moriá e ele disse que ia com o moço adorar. E ele sabia o que é que ia fazer. Ele levava o cutelo afiado. E ele ia entregar o seu próprio filho para o sacrifício. Hoje nós sabemos um tipo de Cristo. Mas eu sinto calafrios. Só ao tentar pôr-me no lugar dele. Subir com um cutelo ou um monte para sacrificar o meu próprio filho. Mesmo sendo a Deus. Mas Deus sabia que fé estava ali. Certo? Mas mais do que isso, Deus sabia o que é que ia acontecer no final. Porque Deus podia deixar que Abraão enfiasse o cutelo e quando ele tirasse o cutelo e o sangue todo saísse, Deus levantava Isaac novamente. Porque ele disse, eu vou com o moço adorar e depois nós voltamos. Deu conta. Ele sabia que ele ia trazer o moço de volta. Ressuscitado. Ele sabia disso. Mas Deus nem sequer o deixou passar por isso.
Quando ele ia levantar o cutelo, Deus disse: para, Abraão, eu sei que tu ias fazer isso. E o que é que aconteceu? Aquele cordeiro que ninguém viu, que ninguém sabe de onde apareceu, naquele momento foi provido. Portanto, o tipo de Cristo não foi só Isaac sendo sacrificado. O tipo de Cristo estava ali também naquele cordeiro provido para o sacrifício. Portanto, Isaac não era o cordeiro provido para o sacrifício. Isaac foi um tipo do cordeiro. Certo? Mas Deus proveu o cordeiro. Deus trouxe à evidência, como os esquilos no caso do profeta, Deus trouxe à evidência aquilo, Deus materializou aquilo que naquele momento só estava ali em espírito. Certo? Estão a entender o que eu quero dizer? No momento certo, Deus transformou o que era espiritual em material para que pudesse ser visto por nós. E isso é que é fé. É nós termos a capacidade de ver as coisas que não são como que elas já existam. É por isso que não temos medo do cancro. Ou de qualquer outro problema. Porque sabemos que Deus é poderoso para transformar toda a situação que nos é contrária e Deus a transformar numa condição favorável. Nós servimos a um Deus que tem as respostas que nós não temos. Você crê nisso? É por isso que muitas vezes nós dizemos: olha bem, eu não sei como. Mas se o nosso coração está a falar com Deus e diz a Deus: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que Tu és capaz, então a porta para a realização do milagre está aberta. Amém. Está a ver? Essa é a grande questão. Esse é o nosso combate a cada dia. Permanecer na fé. Ser capaz de dizer a Deus, não apenas nos momentos bons, porque aí é quase espontâneo o louvor. Oh, glória a Deus! Eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu não tenho falta de coisa alguma, mas lembre-se, o jovem rico, quando foi ter com Jesus Cristo, ele não tinha falta de coisa alguma, a não ser da revelação da salvação. Ele era rico, mais do que abastado, a fortuna dele continuou a crescer, mesmo depois dele rejeitar a mensagem da hora. Atenção, meninos, jovens, novos, velhos, onde pomos o nosso coração, porque ele rejeitou a mensagem e continuou a enriquecer. Porque o profeta diz que nós o encontramos mais tarde, naquele rico insensato, que já não tem mais onde armazenar, e então ele diz: descansa a minha alma, e Deus lhe diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que é que tu tens aqui em cima guardado? Porque ele tinha rejeitado a mensagem, e o profeta diz que ele é depois o que está em Lucas 17, no Hades, olhando Lázaro no seio de Abraão, e ele está lá aflito, clamando naquela altura que mandem ao menos alguém à casa dele, aos familiares. E sabem qual é a resposta? Se não se lembram, vão ler. A resposta é que, ainda que os mortos ressuscitassem, eles não iam crer. Porquê? Porque tiveram Moisés e os profetas, tiveram a lei, não é? E tiveram a graça e rejeitaram tudo isso. E ele tinha tudo. Foi ter com Jesus e disse: olha, só há uma coisa que eu ainda não tenho, ainda não pude comprar, não sei onde se vende, muito menos sei quanto é que custa, porque senão se calhar eu até vendia tudo só para alcançar. Como é que eu alcanço a salvação?
E Deus disse, olha, tens a Escritura, tens os mandamentos. Ele disse, eu faço tudo isso. Mas continuava-lhe a faltar salvação. Não é? E como Deus lê os corações, sabia em que é que ele estava edificado, certo? Porque é disso que se trata. Sabia em que é que a fé dele estava alicerçada e não era sobre a rocha, certo? Porque quando a rocha falou com ele, ele rejeitou. A rocha disse-lhe, vai, desprende-te. Porque no fundo foi isso que Jesus lhe disse. Quando lhe disse, vende-te. Usou esse termo porque já sabia o que é que ele ia responder. O que é que ele ia decidir. Aliás, ele já tinha decidido quando veio. Já tinha a decisão tomada. Sim, eu vou à igreja, vou ouvir a mensagem, mas, quer dizer, a mensagem não me pode tirar da vida que eu levo. A mensagem não pode transformar a minha vida. Os meus negócios, os meus objetivos, o meu propósito de ser cada vez mais rico e mais rico e mais rico e mais rico. Mas foi isso que a mensagem da hora lhe disse naquele dia, olha, vai, desprende-te disso tudo e vem e segue-me. Como? Então eu ando aqui com as melhores vestes e vou seguir a um homem que diz Isaías, olhando nós para ele, não tinha atração nenhuma. Não tinha beleza, não tinha nada que o desejássemos. Sabe porquê? Porque ele se apresentou num corpo igual ao nosso. Um corpo à imagem deste mundo, que aos olhos de Deus, a única coisa de atrativo que tem é a natureza de Deus que está dentro de si. Isso é para onde ele está a olhar a cada dia. É para onde ele está a olhar a cada dia. Para a natureza dele que está dentro de si. Amém? É isso que ele segue diligentemente a cada dia. Monitoriza, não é? O GPS dele é com os nossos corações. Para onde é que vamos, para onde é que... E ele está a olhar as estradas, não é? A qualquer momento ele vai prover ali um determinado desvio na rota que estávamos a seguir, porque ele sabe que aquele caminho lá no fundo tem um abismo. Tem um abismo e ele provê um escape. Assim, olha, eu nem sei porque é que naquele ano e tal, assim, olha, mudei de emprego, casei, não sei, eu não tinha ideia nenhuma disso, não. Mas de repente, olha, surgiu assim do nada. Pronto. Exatamente. Surgiu do nada. Que o Senhor seja glorificado. Hoje despedimos-nos daqui. Irmão António, o irmão chegou um pouquinho mais tarde, eu vou repetir aqui o aviso que foi feito. No dia 3 de março estaremos lá na inauguração e no final do serviço, eu vou deixar esta mensagem porque eu achei muito interessante, do aviso que foi feito. No final do serviço haverá um pequeno lanche de confraternização entre todos os irmãos e os nossos convidados. E os irmãos estão convidados a trazer, a participar com alguma coisa. Se trouxerem muito, há muito para comer. Se trouxerem pouco, acaba mais cedo. Vamos orar. Deus abençoe. Obrigado por terem vindo. E realmente já orámos aqui, agradecendo a Deus por estes quase 5 anos que estamos cá dentro. Foi um bom tempo. Foi um tempo de colheita. A irmã Poliana, o irmão António e a sua esposa, a irmã Scarlett, a Sara, eu ia dizer a minha nora, mas não digo, que eu ainda não tenho idade para ter noras, né? Que é isso? Deixa-me desligar o microfone, senão...